A Terra é um dos 8 planetas que compõem o Sistema Solar. Além de possuir planetas, o Sistema Solar é formado por vários outros componentes, como satélites naturais, cometas, asteroides, estrelas, entre outros. O formato da Terra é de geóide, ou seja, ela possui uma superfície irregular, não correspondendo assim a uma esfera. Mesmo não sendo uma esfera perfeita, muitas vezes nos baseamos em representações esféricas para facilitar nossos estudos. Mas é importante lembrar que estas representações possuem algumas distorções da realidade. No estudo cartográfico, geralmente dividimos a Terra em hemisférios. Um hemisfério se define como a metade da superfície da Terra, limitada por um círculo máximo que circunda todo o globo. Estes círculos também são conhecidos como linhas imaginárias, e eles são divididos em duas classificações, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas horizontais paralelamente à linha do Equador, que corta a Terra ao meio, ocasionando assim na divisão entre os hemisférios norte e sul. Os paralelos mais famosos correspondem ao Círculo Polar Ártico, ao Trópico de Câncer, à linha do Equador, ao Trópico de Capricórnio e ao Círculo Polar Antártico. Já os meridianos são linhas traçadas verticalmente à linha do Equador, sendo que o meridiano mais conhecido é o de Greenwich. Os paralelos dão origem ao que chamamos de latitude, e os meridianos dão origem ao que chamamos de longitude. Juntas, elas formam as coordenadas geográficas. Além disso, o meridiano de Greenwich foi utilizado como base para se traçar os fuso horários que utilizamos nos dias de hoje, e que serão explicados logo mais. O planeta Terra realiza os movimentos de rotação e de translação, possibilitando assim a existência da vida no planeta. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e tem duração de aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. No período que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo, passamos pelo dia, que é o período claro na face da Terra voltada para o Sol, e pela noite, período escuro na face oposta. Sendo assim, o movimento de rotação é o responsável pela alternância dos dias e das noites. O movimento de translação é aquele que a Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento é realizado em uma velocidade de 30 km por segundo e dura em torno de 365 dias e 6 horas, sendo exato 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. O eixo de inclinação da Terra, combinado com o movimento de translação, provoca uma distribuição desigual da luz e do calor do Sol nos hemisférios norte e sul ao longo do ano, dando, assim, origem às 4 estações do ano, sendo elas primavera, verão, outono e inverno. Devido à inclinação do eixo da Terra, enquanto um hemisfério estiver no verão, o outro estará no inverno, assim como enquanto um hemisfério estiver na primavera, o outro estará no outono. Com isso, o movimento de translação é responsável pela determinação do ano, da duração do dia e das estações do ano. O fenômeno de solstício indica o momento em que o Sol fica perpendicular ao Trópico de Câncer ou de Capricórnio. Quando o Sol está alinhado ao Trópico de Câncer, ele representa o solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. E quando está alinhado ao Trópico de Capricórnio, representa o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. O solstício de verão representa o dia mais longo do ano no hemisfério em que ocorre, enquanto o solstício de inverno representa o dia mais curto. O equinócio representa o momento em que os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz e calor do Sol. Isso ocorre pois durante os equinócios, os raios solares ficam perpendiculares à linha do Equador, fazendo com que nos dois hemisférios o dia e a noite tenham a mesma duração de aproximadas 12 horas. Seguindo a mesma lógica anterior, enquanto ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte, ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul, assim como quando ocorre o equinócio de outono no hemisfério norte, ocorre o equinócio de primavera no hemisfério sul. Os fusos horários. No passado, não havia um horário padrão para cada lugar do mundo. Para se definir o meio-dia, e com isso os demais horários, por exemplo, eram utilizados relógios solares. Tal prática levava um longo tempo até ser realizada, o que a tornava obsoleta em um mundo onde os meios de transporte tornavam-se cada vez mais rápidos e o tempo das viagens entre um lugar e outro diminuía. Desta maneira, pensou-se em uma forma de se padronizar os horários ao redor do mundo, que
foi definida no dia 1 de outubro de 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Nela, foi decidido dividir a Terra em 24 fusos de 15 graus cada, resultantes da divisão da circunferência terrestre de 360 graus pelo tempo que ela levava para completar uma rotação, de cerca de 24 horas. Convencionou-se a utilizar o meridiano de Greenwich como ponto de referência, conhecido como GMT, Greenwich Mean Time, ou Tempo Médio de Greenwich, para os demais fusos horários que variavam positiva ou negativamente conforme a posição no globo. Como o movimento de rotação terrestre tem orientação de oeste para leste, entendia-se que os locais situados a leste de GMT recebiam a luz solar primeiro, portanto, teriam seus relógios adiantados, enquanto o oposto aconteceria aos pontos a oeste de tal meridiano. O uso do GMT, no entanto, foi substituído em 1986 pelo UTC, que em português significa Tempo Universal Coordenado, proposto pela União Astronômica Internacional. Tal sistema é mais preciso, pois corrige as discrepâncias do GMT com relação às irregularidades no tempo de rotação da Terra percebidas pelos cientistas em 1971. Tais discrepâncias são da ordem de milésimos, centésimos ou décimos de segundo. No entanto, tal sistema não altera as divisões feitas anteriormente. Apesar de muitos lugares pelo mundo seguirem os fusos conforme foram originalmente divididos, alguns outros, por questões políticas, adotam fusos um pouco diferentes, da ordem de 30 a 45 minutos de diferença ou até 1 hora, no caso dos lugares que adotam o horário de verão.